aos segurados aqui obrigatórios e facultativos. No que tange aqui ao facultativo, a gente também pode incluir aqui como segurado facultativo o estudante. Então, o estudante é aquele que não exerce atividade laboral remunerada, sabendo aí, né, que essas reformas previdenciárias, cada dia mais vão exigir mais tempo de contribuição do segurado. Eu posso, por exemplo, um filho meu que já... Eu nem tenho filho, tá, gente? Só para constar aqui. Mas um filho, né, que seja estudante, mas que já completou aí a maioridade previdenciária, pode recolher como facultativo. E a maioridade previdenciária, que aqui é uma coisa bacana, ela acontece aos 16 anos. Então, pode se filiar na condição de segurado facultativo aquele que detenha 16 anos de idade. Tá? E aqui é uma exceção do sistema, né? Pode se filiar na condição de estagiário o menor aprendiz a partir dos 14 anos de idade, né? E aos 16 anos. Ok? Então, o estudante aqui também pode tratar aqui, né, de um segurado facultativo, desde que ele contribua e tenha, né, de forma espontânea e voluntária a vontade de participar do regime previdenciário. Ok? E também o conselheiro tutelar, né? Conselheiro tutelar também que trabalhe sem o percebimento aí de remuneração, seja voluntário, então, também pode se filiar à Previdência Social de forma facultativa. Ok? Então, já que a gente já definiu quem são, a gente precisa entender cada um deles. E, por isso, é muito importante que vocês entendam o conceito mesmo, até de empregado, lá da CLT, lá do artigo 3º da CLT. Então, quem é o empregado? O empregado é aquele que exerce atividade laboral remunerada, né? Pode ser um trabalho urbano ou rural. E, para ele, eu tenho algumas características fundamentais. Então, o empregado, ele trabalha, né, para uma empresa, e essa empresa, então, é quem é a sua responsável tributária. Tanto é que o empregado, mesmo que o empregador não tenha contribuído, não tenha efetivado os recolhimentos previdenciários, pode fazer jus a um benefício da Previdência. Então, a gente precisa entender essa relação para caracterizar ele como empregado. E aqui, o próprio empregador é quem escreve, ou até mesmo quem faz a comunicação via a AGFIP, que é a Guia, né, de Recolhimento à Previdência Social e Fundo de Garantia, o FGTS. Então, vejam que, nesse caso, é automático, certo? E o empregado, ele possui algumas características como, né, ele trabalha ali de forma habitual, ou seja, trabalho não eventual, né? Existe a pessoalidade, ele próprio realiza as atividades, né, laborais. Ele também tem um cunho oneroso, ou seja, trabalho remunerado, né, ele é pago para realizar aquela atividade. Também subordinação, ou seja, ele está adstrito ali a seguir ordens. E mais, esse trabalhador empregado, ele vai fazer parte, então, de uma categoria de segurado obrigatório. Sendo assim, ele vai fazer jus a um benefício independentemente de recolhimento. O que eu vou ter que provar aqui? Que ele está vinculado e que ele possui essas características de empregado. E aí a gente se pergunta, né, o empregado, a atividade dele, geralmente decorrente, então, da lei. Se ele realiza uma atividade, né, ilícita, por exemplo, será que ele pode ser considerado segurado empregado? Porque a atividade decorre da lei. Atividade laboral remunerada, filiado ele é. Se ele tem uma atividade laboral remunerada que não é lícita, por exemplo, né, os mais comuns aí,
apontador do jogo do bicho. Embora não seja uma atividade regulamentada, porque o jogo do bicho ele não é regulamentado, aquele que trabalha como apontador, né, para alguém e exerce atividade e também se caracteriza como empregado, porque pessoalidade, habitualidade e não eventualidade da prestação do seu serviço, remuneração, né, ou onerosidade, subordinação, ele não é de natureza, por natureza empregado? Natureza empregado. E essa relação vai ser protegida? Sim, ela é protegida pela Justiça do Trabalho. Ou seja, mesmo que não seja lícita, a proteção social previdenciária deve acontecer. Basta que eu prove que ele era empregado, se caracterizava, então, como segurado obrigatório da Previdência Social. Então, atividade lícita. Quer ver um outro exemplo? Em regra, atividade lícita, né? Mas a gente vai citar mais uma que é ilícita. Por exemplo, policial militar, pelo Código Castrense, pelo Código Militar, ele não pode exercer uma atividade laboral remunerada, por exemplo, como segurança de um mercado, de um estabelecimento. Quando ele exerce essa atividade, embora seja um ilícito penal lá, castrense, né, um ilícito até administrativo, também, tendo todas as condições que caracterizam ele como empregado, ele teria o quê? A proteção, tanto trabalhista quanto previdenciária, muito embora seja um ilícito. Então, aqui é relativo, então, né, essa questão do atividade laboral lícita, urbana ou rural, vai ser também, né, mitigada aqui em razão da proteção social. Muito bem. E o empregado? Quem é o trabalhador empregado doméstico? O empregado doméstico é aquele trabalhador, né, que tem suas características como habitualidade, não eventualidade também, exerce a sua atividade propriamente na figura da sua pessoa, no âmbito familiar, ou a pessoa física, então, da família, né, no âmbito familiar, a pessoa física ou a família, de forma também que o seu trabalho é remunerado, ou seja, existe a onerosidade, a subordinação, e também seu trabalho é exercido sem fins lucrativos. Agora, o que significa dizer sem fins lucrativos? A sua atividade não é aquela na qual vai gerar o quê? Lucro, renda, né? Então, por exemplo, eu convidei a Mariazinha para trabalhar lá na minha casa, certo? A Maria cuida dos meus 3 cachorrinhos e cuida da minha casa. Então, ela lava, limpa, cozinha, dá comida para os totozinhos, né? Limpa o quintal, faz tudo na minha casa, certo? Sou só eu e meus 3 cachorros, ok? Então, ela exerce atividade laboral remunerada, com subordinação. Eu pago para ela uma remuneração, ela vai todo dia, cuida bem bonitinho. Ok. Trabalha só para mim, para a pessoa física, no âmbito da minha casa, certo? Sem fins lucrativos. Da atividade dela, ela só limpa a minha casa, mais nada. Um belo dia, falei para Maria assim: Maria, descobri um jeito da gente, ter uma rendinha aí. Eu comprei um ponto ali na frente da minha casa. Maria, eu vou colocar uma moça para vender, certo? Mas você que vai fazer. Você vai fazer coxinha e brigadeiro para vender. Tá, Maria? Então, é assim, tal dia, tal horário, você vai fazer coxinha e brigadeiro. E eu vou vender, A gente vai ganhar dinheiro, Maria. A partir do momento que eu fiz essa proposta indecente para Maria, e ela ficou feliz porque ela ia ganhar mais, né? Além de ganhar o dinheirinho, né, de limpar minha casa, além de tudo mais, a gente ia lucrar com a atividade de vender brigadeiro e coxinha. Nossa, a Maria ficou feliz da vida. E aí o que acontece? Naquele momento, a atividade da Maria transformou-se, né, de empregada doméstica para empregada. Por quê? Tem fins lucrativos. A atividade fim dela
não é somente de cuidar do âmbito familiar. Nasceu aí uma natureza de fins lucrativos. A gente vai lucrar com o trabalho da Maria fazendo brigadeiro e coxinha. Tá? Então, é isso que vocês têm que observar, porque é muito comum essas situações acontecerem na prática e a gente não conseguir detectar que aquela relação, né, de trabalho gera também uma relação previdenciária diversa. Porque, se vocês forem observar, a condição trabalhista ela se confunde, né, ou ela se mistura ali na condição, né, previdenciária, que é o que nos interessa aqui para fins de caracterizar a condição dela na filiação perante a Previdência. Tá? Então, a sua filiação perante a Previdência. É isso que a gente tem que observar. Agora, e o trabalhador avulso? Quem é o trabalhador avulso? O trabalhador avulso é aquele que trabalha mediante intermediação da sua mão de obra, e ela é intermediada ou pelo sindicato ou pelo órgão gestor de mão de obras, e nesse passo ele foi reconhecido pela Constituição Federal equiparado ao empregado. Então, lá no artigo 7º, ele traz esse direito à equiparação ao empregado. Então, embora ele não preste, né, serviço aí para uma empresa, geralmente ele até presta para algumas empresas, para alguns locais, só que, na verdade, a intermediação é feita por meio do sindicato e do órgão gestor mão de obra. Ou seja, é uma natureza mais eventual. Geralmente, é por um curto prazo que ele vai trabalhar, né? E é intermediado, então, pelo sindicato e pela OGMO. Tá? E o que a gente tem que falar aqui para vocês? Trabalhador avulso. Trabalhador avulso, geralmente, é aquele que trabalha, né, nos portos, né? E nesses portos eles trabalham como atividade de capatazia, de mão de obra aí para carregamento, descarregamento e atividades aí nos portos, tá? Então, trabalhador avulso, ele é equiparado ao empregado, então, portanto, sua filiação também decorre automaticamente, e quem vai fazer a sua inscrição, né, se for, e a sua filiação será declarada pelo sindicato e pela OGMO, tá? Já o contribuinte individual. O contribuinte individual, quem são, né, esses contribuintes individuais? São aquelas pessoas físicas que trabalham por conta própria. E, assim sendo, elas são responsáveis pelo recolhimento e repasse desses valores à Previdência Social. Sendo assim, eles não têm um terceiro, né, salvo a exceção em que ele presta serviço, né, o contribuinte individual, que pode se caracterizar como empresário ou liberais, né, profissionais liberais autônomos que trabalham por conta própria. Se eles prestarem serviço para a pessoa jurídica, nesse caso, quem se responsabiliza pela retenção da contribuição e repassa à Previdência é a empresa. E aí a gente tem que lembrar o seguinte: é muito comum o contribuinte individual, quando ele presta serviço para a pessoa jurídica, nem sempre aquele valor que ele recebe a título de remuneração ser superior ao mínimo legal. Então, qual que é o mínimo legal a título de salário de contribuição? O mínimo legal é salário mínimo. Quer ver uma condição aqui que muito se equipara, que vocês têm que prestar atenção? Quem é advogado e trabalha no convênio de assistência, Defensoria Pública do seu estado, com a OAB, do seu estado, o que acontece é que presta serviço para a defensoria, e a defensoria é pessoa jurídica de direito público. Ok, sendo pessoa jurídica de direito público, quando você presta o serviço e depois que conclui, recebe uma certidão de honorários. Essa certidão de honorários, você vai lá na OAB, protocola, nananã, e depois de um tempo sai os valores pagos. Aí chega uma cartinha para você, que é um RPA, Recibo de Pagamento Autônomo, né?
Aí o que acontece? No RPA, lá vem descontado 11%. Vamos supor que você prestou naquele mês um serviço que a certidão custava 500 e, sei lá, R$39. Estou chutando, tá? Muito bem. Aí você fica, esse mês eu já tive recolhimento, porque esse mês eu tive certidão para protocolar, defensoria me pagou, só que está abaixo do mínimo legal, porque o mínimo legal são R$937. Ou seja, essa contribuição aqui vai ser reconhecida pelo INSS como inferior, ou seja, abaixo do valor legal, mínimo legal. Então, como é que o segurado tem que fazer? Nesse caso, o contribuinte ele tem que fazer o quê? A complementação. Eu estou dando o exemplo da defensoria, mas isso vale para qualquer outra situação, tá? Então, por exemplo, o contribuinte individual que presta serviço para a pessoa jurídica e recebe da pessoa jurídica e é retido dele, né, 11%, se ele não fizer a complementação, não vai ser reconhecido. Então, por exemplo, né, lá no nosso caso, vou colocar 537, tá, gente, para arredondar. Para 937, R$300 abaixo. Como é que o contribuinte individual faz para regularizar? A partir daquele montante que falta para atingir pelo menos o mínimo legal, ele vai contribuir 20%. Tá? Então, tem que contribuir com 20% da diferença, R$300. Lembrando que o contribuinte individual, ele sempre vai recolher sobre o que ele ofere no mês. Então, isso eu estou tendo por base uma pessoa que ofere 937, tá? Contando aqui o mínimo legal. Se a diferença for maior, vai recolher 20% sobre a diferença, tá? Mas, pelo menos, para se enquadrar aqui, ele teria que ter, no mínimo, R$937, tá? Então, exemplo básico aqui, só para a gente entender essa situação. Aí você deve estar se perguntando, mas por que 20% se ele já teve retido 11%? Porque quando ele presta serviço para a pessoa jurídica, aqui está equiparado ao quê? A empresa, né? 11% mais 20%. Porque vejam que a empresa sempre recolhe 20%. Nesse caso da retenção, como é pessoa jurídica, aliás, é contribuinte individual, ele vai reter 11% e vai recolher mais 20%. Aqui se inverte. Retém 11% e ele recolhe 20% do que restava. Tá? Essa definição legal está lá no artigo 4º e 5º, que fala sobre o contribuinte individual da Lei 10.666 de 2003, tá? Então, tem que fazer a complementação. Se não fizer a complementação, aí vai ficar abaixo do mínimo legal, nesse exemplo que eu dei, tá? Deixa eu apagar aqui também, para a gente rabiscar mais exemplos aqui. Certo? Então, contribuinte individual, geralmente o empresário ou profissionais liberais, autônomos, que prestam serviço, então, por conta própria. Lembrando só da questão aí da pessoa jurídica, quando, né, o contribuinte individual presta serviço à pessoa jurídica, a própria pessoa jurídica retém. Quando ele presta serviço para a pessoa física, ele mesmo quem é o responsável por fazer o recolhimento. Tá? E aí a gente tem o segurado especial. O segurado especial é aquele, então, que, seja individualmente ou em regime de economia familiar, ele exerce atividade rural, e essa atividade rural pode ser aí como, né, na agropecuária, no extrativismo também, desde que ele respeite a legislação específica, né, do extrativismo, na pesca artesanal, então seja como parceiro, meieiro, comodatário, pequeno produtor, ele pode, né, receber um benefício da Previdência Social no valor de um salário mínimo, e essa definição de quais benefícios ele faz jus está lá no artigo 39 da Lei de Benefícios. Ele vai fazer jus aí às aposentadorias, auxílio acidente, salário maternidade,
vai fazer jus às aposentadorias por idade, por tempo de contribuição não, só uma regra aqui. Por tempo de contribuição ele pode fazer jus? Pode, desde que ele recolha para isso, tá? Como segurado especial, se ele não recolher, porque ele não tem obrigação de recolher, né, salvo sobre a sua comercialização, ele não faz jus à aposentadoria por tempo de contribuição. Faz jus à aposentadoria por idade, faz sim, tá? E os demais benefícios que estão lá no artigo 39 da Lei de Benefícios. Agora, o que é importante a gente entender? Quem é essa pessoa que exerce atividade laboral remunerada, né, no regime de economia familiar? O que é o regime de economia familiar? Essa definição é trazida lá no artigo 11, no inciso 7, no parágrafo 1º. Então, quem é, né, o segurado especial? Isso é importante vocês entenderem, principalmente quem trabalha aí pelo interior, porque são muitos os segurados especiais. Então, olha só. A definição está lá no parágrafo 1º. Entende-se como regime de economia familiar a atividade em que o trabalho dos membros da família é indispensável à própria subsistência. Então, esse trabalho, né, familiar tem que ser indispensável à própria subsistência. E mais, ao desenvolvimento socioeconômico. Então, não só a própria subsistência, como ao desenvolvimento socioeconômico. Então, não precisa a família plantar só para comer, só para a sua subsistência. Ele pode também, né, o pequeno produtor e tal, ele pode também usar essa atividade para quê? Para o desenvolvimento da família, economicamente, do núcleo familiar, e é exercido em condições de mútua dependência e colaboração, sem a utilização de empregados permanentes. Então, vejam que o segurado especial ele não pode ter contratado empregados permanentes. Então, existe aí, né, um período em que ele pode contratar, que a lei vai trazer como 120 dias no ano civil. Então, ele pode ter 120 dias, um por cada dia. Se ele tiver, por exemplo, esse período, né, de 120 dias, ele pode ter, por exemplo, 2 trabalhadores, um trabalha 60, o outro 60 dias. Ou então, por exemplo, 3, né, um trabalha 30, aliás, 3, um trabalha 40, outro trabalha 40, outro trabalha 40 dias. Tá? Então, ele pode ter um por dia, não pode ter 3 contratados ao mesmo tempo, por exemplo. Tá? Mas seria aí para a época de safra, entre safra, para que ele possa, né, fazer a colheita e tal dessa sua produção. E outra coisa que vocês têm que observar também, o inciso 7. Porque o inciso 7 vai trazer, ó, quem são as pessoas, né? Como segurado especial, a pessoa física. Então, quem pode ser segurado especial? Pessoa física. Pessoa jurídica? Não. Tá? Residente no imóvel rural ou em aglomerado urbano ou rural próximo a ele. Então, né, tem que ser ali a sua atividade exercida ou no âmbito rural ou no âmbito urbano, mas que seja aglomerado próximo ao meio rural, né, onde ele trabalha. Tá? Individualmente ou em regime de economia familiar, que é aquilo que eu falei para vocês. Né? Não é só em regime de economia familiar, eu preciso saber qual é a definição de regime de economia familiar. Mas ele pode trabalhar individualmente, que seja a própria sua subsistência? Pode, e é considerado também segurado especial. Tomar cuidado, porque nem sempre todos os juízes ou até mesmo os servidores do INSS se atentam a essas particularidades, principalmente em regiões em que não está tão acostumado a realizar, né, requerimentos ou ações com pedidos desse tipo, né, de reconhecimento do segurado especial. Então, olha só, né, em caráter, então, olha lá, como segurado especial, pessoa física, residente no imóvel rural ou em aglomerado urbano ou rural próximo a ele, que, individualmente em regime de economia familiar, ainda que com auxílio eventual de terceiros, então, ele pode contratar pessoas de natureza, né, eventual, que é aquilo que a gente falou. Então, ele pode ser produtor, proprietário, usufrutuário, possuidor, assentado, parceiro meieiro, outorgados, comodatário ou arrendatário rural, tá?
que explore a atividade da agropecuária. E aí ele fala em até 4 módulos fiscais. Que vocês precisam entender o seguinte: os módulos fiscais, eles são fixados pelo município. Então, precisa consultar em cada município quanto equivale os 4 módulos fiscais. E mais, já existe, né, decisões flexibilizando a condição dos 4 módulos fiscais. Por exemplo, a pessoa tem né, uma propriedade aí com mais de 4 módulos fiscais, mas parte da área é reserva ambiental, ele não pode mexer, por exemplo. Então, são situações em que pode ser, né, relevada e flexibilizada essa condição. Por exemplo, nessa situação que eu relatei agora. O seringueiro ou extrativista vegetal, tá, que exerce suas atividades nos termos, né, da Lei 9.985, de 2000. Tá? Isso aqui também vai ter que observar. Se ele estiver dentro desses regramentos, ele pode ser considerado segurado especial. O pescador artesanal ou assemelhado, que faça da pesca a profissão habitual ou principal meio de vida. Então, se ele faz, né, ele é pescador, mas esse não é o seu principal meio de vida, não está caracterizado. Também pode ser considerado o cônjuge ou companheiro, bem como os filhos maiores de 16 anos de idade. Então, aquilo que a gente falou, a menoridade, né, previdenciária, em regra, é daquele que tenha menos de 16 anos. A maioridade a partir dos 16, sendo que o menor aprendiz, especificamente, pode ser caracterizado como segurado obrigatório a partir dos 14 anos. Então, o aprendiz é considerado segurado obrigatório, não entra no facultativo. Tá? E mais aqui, né, ele vai trazer, então, o grupo familiar pode ser considerado, então, também segurado especial, desde que ele exerça atividade laboral remunerada. Então, regime de economia familiar vai se caracterizar se ele exercer atividade. É muito comum, às vezes, vocês fazerem pergunta no sentido de que ela era do lar, né, lavava, cozinhava, passava, enquanto os outros iam para a roça trabalhar. Nesse caso, se ela não contribuía para a atividade laboral remunerada, ela não é considerada segurada especial. Tomem cuidado nesse sentido, tá? Só vai ser caracterizada quando ela auxiliava e participava da atividade laboral remunerada aqui como segurada especial. Caso contrário, não, tá? Não adianta dar o gato para aposentar a pessoa, né? Inventar, tá? Se exerceu, exerceu. E aí efetivar a prova legal, demonstrando que ela realmente, né, exercia as atividades laborais remuneradas. Outra particularidade legal do trabalhador, né, rural segurado especial é o fato de que ele, realmente, sem contribuir, pode fazer jus a algum benefício. Mas, para que ele se caracterize como tal, a gente precisa também observar algumas situações. Então, eu não vou ler aqui com vocês, mas só para vocês entenderem, o parágrafo 7º, do 7º em diante, ele vai trazer situações que tratam do segurado especial. Então, olha lá, ele poderá utilizar empregados contratados por prazo determinado ou trabalhador de que trata a linha G, inciso 5 do caput, né, que é o contribuinte individual, ele pode contratar, a razão de que, no máximo, 120 dias pessoas, né, por dia no ano civil. Então, por exemplo, no ano civil, ele não pode ter contratado mais de 120 dias. E não é pessoas. No ano, 120 dias é o máximo que ele pode ter contratado uma pessoa por dia. Então, ele não pode ter 2 contratados ao mesmo tempo, que é aquilo que eu falei para vocês. Se ele contratou uma pessoa por 60 dias, né, nos outros 60 ele pode contratar uma outra, né, não simultaneamente. Tá? E olha lá, os períodos corridos intercalados, ou ainda por tempo equivalente a horas de trabalho, não sendo computado nesse prazo o período de afastamento e decorrente de percepção de auxílio-doença. Então, por exemplo, uma pessoa prestou serviço para ele, se acidentou, ele não vai ser contado, ele pode contratar uma outra pessoa. Tá? E aqui, no 8º, ele vai trazer as condições que não descaracterizam a condição de segurado especial. Por exemplo, né, ele pode exercer o mandato eletivo em município rural e pode continuar sendo caracterizado nesse período como segurado especial. Tá?
Então, são várias particularidades, depois vocês deem uma olhada. No 9º, ele vai trazer, né, as condições aqui que descaracterizam, ó, não é segurado especial membro de grupo familiar que possuir outra fonte de rendimento. Então, se possuir uma outra fonte de rendimento, aquele segurado deixa de ser caracterizado como especial. Por exemplo, então, na família, né, são 3 filhos, a mãe e o pai. Todos eles trabalham em regime de economia familiar. Aí um dos filhos se formou, fez faculdade e foi trabalhar numa escola. Aquele que começou a trabalhar na escola se filiou numa condição de segurado obrigatório como empregado, por exemplo. Tá? Aí, nessa situação, ele deixa de se caracterizar. Mas e os demais componentes do grupo familiar? Se continua exercendo atividade, né, como segurado especial, sem qualquer condição que descaracterize, eles continuam. Um fato de um se descaracterizar não descaracteriza toda a família, todo o grupo familiar. Tá? Isso que fique bem claro e tem que tomar cuidado, porque se você não deixar muito evidente essa situação, pode ser entendido, né, de forma errada. Então, deixar muito claro, né, essa condição. Tá? E aí traz, então, as situações aqui que vocês devem observar, porque algumas delas podem descaracterizar. Outra situação aqui que traz no parágrafo 10º. Quer ver? Olha lá. No 10º, ele traz situações que excluem o segurado especial. Então, olha lá. Contar do primeiro dia do mês em que deixar de satisfazer as condições estabelecidas no inciso 7. Então, por isso que vocês precisam entender. Por quê? Vai uma testemunha lá e fala uma situação que descaracteriza a pessoa como segurado especial. Só a prova que estava ali. Porque o que acontece? O segurado especial, via de regra, ele vai ter início de prova material. Geralmente, ele vai ter uma prova assim, certidão de nascimento, que conste que os pais eram lavrador, vai ter certidão de casamento, constando a profissão dele. Quando ele fez alistamento, está lá que ele era lavrador. Então, são situações essas que é muito fraca a prova, é o início de prova documental. E aí, para caracterizar e corroborar com essas provas, né, com esses inícios de prova, a prova testemunhal. E aí a testemunha fala alguma condição que descaracteriza. Então, a gente precisa entender o que caracteriza e o que descaracteriza o segurado especial, para que ele sempre esteja moldado como segurado especial. Senão, ele perde a condição e aí ele pode caracterizar com qualquer um desses outros aqui. Né? Lembrando sempre que é o seguinte, o trabalhador rural, gente, ele pode ser empregado rural, aquele que tem carteira assinada, ele pode ser trabalhador avulso rural, que geralmente não tem regulamentação, então é muito difícil ver trabalhador avulso rural, mas pode acontecer. Contribuinte individual rural, ele pode ser contribuinte individual rural. Se ele descaracterizar ali como segurado especial e tiver atividade laboral remunerada, geralmente ele se caracteriza como contribuinte individual. São contribuintes individuais rurais, por exemplo, o boia fria e o empresário rural. Então, vejam que a gente, às vezes, acha que o trabalhador rural só se caracteriza aqui. Não, enquanto ele pode se caracterizar em qualquer uma daquelas categorias de segurado obrigatório. Então, prestar atenção nesse sentido aí. Tá? Bom, aqui no parágrafo 11 também vai trazer, né, a questão aí do cônjuge, que o cônjuge também pode, né, que participe da atividade rural, também pode ser considerado. E aqui na questão da sociedade empresária, também, né, como empresário, ele vai se descaracterizar aqui da condição de segurado especial, sendo que ele não exclui tal categoria desde que mantido o exercício da atividade rural, né, na forma do inciso 7 do caput, né, e do parágrafo 1º, tá? E desde que essa pessoa jurídica componha-se apenas de segurados de igual natureza, ou seja, desde que a sociedade, então, em regra, se ele firmar uma sociedade de outra natureza, natureza urbana, ele descaracteriza como segurado especial. Se a empresa que ele firmar for de categoria e natureza, né, sediada
no mesmo município ou em município limítrofe e pessoas que desenvolvam a mesma atividade rural igual a dele, tranquilo, aí ele pode até continuar sem descaracterizar. Então, tem que tomar muito cuidado, porque são muitas particularidades aqui que tratam do segurado especial, que se a gente não observar, a gente pode até fazer a prova errada com relação ao segurado especial. Tá? Então, tomem cuidado aí e entendam direitinho como que funciona a natureza do segurado especial. Bom, os trabalhadores, então, né, que se classificam aqui como empregados, aliás, desculpa, como segurados obrigatórios, eles estão caracterizados, então, e definidos pela lei. Teve exercício de atividade laboral remunerada, vão se enquadrar como segurados obrigatórios. E, assim, não é uma definição de que ele pode contribuir. Aqui é dever de contribuir e, assim, se caracteriza como contribuinte, como filiado perante a Previdência, né, nascendo aí também direitos e também deveres. Tá? Muito bem. Quando a gente fala de pessoas que tenham dupla atividade, então tenham atividades simultâneas, quando o segurado se filiar, né, a mais de uma atividade, ele é filiado e também contribuinte em ambas as atividades. Então, vamos supor, uma pessoa que exerce uma atividade laboral remunerada, por exemplo, como advogado, e aí exerça uma outra atividade laboral remunerada como professor, são atividades distintas, ele é filiado à Previdência em ambas e deve contribuir em ambas, dentro do limite legal, né, que é o teto previdenciário. Então, dentro do limite mínimo, salário mínimo, e no máximo, né, o teto previdenciário. Ele contribui em ambas. Agora, o que a gente deve observar também, aqui no segurado facultativo, quem pode ser segurado facultativo nós vimos. Então, aqui. Agora, o menor, por exemplo, né, que atinge a maioridade previdenciária aos 16 anos, pode contribuir, aqui a gente viu. E a pessoa que esteja filiada a um regime próprio de previdência? Ele pode se filiar ao sistema? E aqui eu estou perguntando para vocês, como facultativo e como obrigatório. Tá? Então, vejam só, uma pessoa que seja servidor público, ou seja, tenha um estatuto próprio e tenha, assim, um regime próprio de previdência social, ele pode se filiar como segurado obrigatório? Ele pode se filiar como segurado facultativo? Então, ó, vejam bem, isso aí vocês têm que ter muito claro na mente de vocês. O servidor público, quando ele for filiado ao regime próprio e também filiado ao regime geral de previdência social, aqui ele é segurado obrigatório e aqui também ele é segurado obrigatório. Então, quer ver? Por exemplo, um juiz de direito, ou um juiz federal. O juiz, ele exerce atividade laboral remunerada que o filia a um regime próprio. Ele é um servidor público e tem regime próprio. Então, aqui, ele contribui para o regime próprio. E esse juiz, ele também pode atuar como professor, comum, muito comum isso. Quando ele atua como professor, aqui há uma instituição privada, ele está afiliado ao regime geral de previdência social. Ou seja, a filiação dele decorre em ambos os regimes. Sendo assim, ele vai contribuir em ambos e vai poder fazer jus ao benefício em ambos. Agora, se ele é servidor público e ele não tem uma atividade que o vincule ao regime geral de previdência social, é vedado contribuir como segurado facultativo. Então, por exemplo, o juiz
só é juiz, não dá aula em lugar nenhum, nem gosta de dar aula. Nesse caso, ele não pode se filiar como segurado facultativo. Então, se ele exercer atividade laboral remunerada, ok. Se ele não exerce, não pode. Vamos dar um outro exemplo só para vocês ficarem mais atentos. Por exemplo, gente, por que eu falo isso para vocês? A vedação ela é constitucional, está lá no artigo 201, no parágrafo 5º da Constituição. É vedado aquele que tenha regime próprio se filiar ao regime geral de forma facultativa. Então, é vedado. Vamos supor que tem um escrevente. Um escrevente do TJ. Tudo bem? Aqui, ele é servidor, estatutário, então ele está vinculado a um regime próprio de previdência social. Ele vai fazer jus a um benefício quando preencher os requisitos. Agora, ele viu que tem gente contribuindo também no regime geral de previdência social. E até orientaram ele a contribuir de forma facultativa. Um regime geral para o INSS. E ele contribuiu por 7 anos. 7 anos, de forma facultativa. Ele não tinha nenhuma atividade que vinculasse ele, só mesmo atividade como escrevente, aqui ele já estava vinculado ao regime geral. E ele recolheu 7 anos como facultativo. E agora? Porque é vedado, ele não pode contribuir. Ah, mas não pode, mas o INSS aceitou? Sim, o INSS aceitou. Por quê? Basta que ele recolha a guia e o INSS vai aceitar. Eles não vão fiscalizar nesse sentido. Agora, se ele te procura hoje e fala, olha, faz 7 anos que eu contribuo, o que você pode fazer por ele? Como ele contribuiu de forma indevida, você pode fazer o quê? A restituição dos valores. Só que ele só consegue restituir o quê? O prazo não prescrito, ou seja, os últimos 5 anos. Então, aqui, nesse exemplo que eu dei, ele vai perder 2 anos. Contribuiu 2 anos em vão e vai conseguir buscar 5 anos não prescritos. Tá? Os últimos 5 anos não prescritos. Então, vejam que quem tem regime próprio não pode se filiar e se vincular ao regime geral. Tá? A não ser que exerça atividade laboral remunerada. Certo? Isso aqui é importante porque também passa por uma orientação ao cliente, que nem sempre entende dessas regras previdenciárias e, assim, nem sempre vai recolher de forma correta. E é muito importante a gente entender como funciona isso aqui, porque quando a gente for trabalhar para analisar a vida laboral, a gente tem sempre em mãos, pode ter em mãos, o extrato previdenciário. O que é o extrato previdenciário? Nada mais é do que um extrato do CNIS. Quando a pessoa se inscreve para a Previdência, o que ela faz? Ela automaticamente começa a prestar as informações, e essas informações vão para o Cadastro Nacional de Informações Sociais. E o modo da gente verificar essas informações é avaliando o extrato previdenciário. E o extrato previdenciário, por que ele nos auxilia tanto? Porque ele traz o histórico da vida laboral. Ou seja, eu consigo observar, no período de trabalho, quando que teve início, quando teve o fim da atividade. Então, eu consigo observar o início, o fim, e eu consigo observar a filiação. Eu consigo observar se nesse período ele foi, por exemplo, empregado. Aí eu consigo observar, nesse período aqui ele contribuiu, olha, como contribuinte individual. Ele recolheu. Aqui eu sei que foi a pessoa jurídica, foi a empresa. Empresa CDSA, sei lá, estou inventando aqui. Tá? E aqui foi ele mesmo que contribuiu. Aí aqui eu vi que ele não contribuiu. Aqui está vazio. Opa! O que ele fez?
Será que aqui ele teve um benefício? Será que aqui ele estava desempregado? Será que essa falha, esse buraco com a falta de contribuição, não está ligada que ele exerceu uma atividade laboral remunerada e o empregador não recolheu? Então, eu consigo observar, ao longo da vida, quais foram as atividades exercidas. Quando iniciou? Quando findou? Será que tem um problema esse vínculo? E é muito importante a gente observar, porque no momento de aposentar, pode ser que eu tenha que retificar. Pode ser, por exemplo, que eu observe que aquele recolhimento foi feito em valor menor. Ou que o recolhimento precisa de complementação. Como é que eu observo isso? Olhando o extrato previdenciário e os documentos do segurado. E aí eu vou conseguir identificar, em cada período que eu preciso preencher, o que aconteceu. Por exemplo, nesse lapso aqui que não tem nada. Vamos supor que são 2 anos aqui. Esses 2 anos vão fazer falta. E se ele exerceu alguma atividade laboral remunerada aqui, que o caracterizava como contribuinte individual, mas ele não recolheu? Será que dá para regularizar? Dá para regularizar. Então, são situações essas que somente avaliando toda a documentação e todo o histórico da vida laboral desse cliente, que a gente vai poder concluir quais são as provas, o que necessita aqui corroborar perante o INSS. Opa, aqui tem a data de início do trabalho, mas não tem a data fim. Por que será que está faltando? Vamos trazer uma prova, vamos comprovar qual foi a data fim. Então, é isso que vocês devem observar na prática. Como se deram essas relações. E aí, quando a gente consegue entender e identificar qual é a categoria daquele trabalhador naquele período, fica muito mais fácil. Porque cada um deles tem características diferentes, meios de provas diferentes, e é assim que a gente vai identificar. Certo? Entendendo o que se passou ao longo dessa vida de trabalho. E mais, opa, ele trabalhou, está constando aqui na carteira, mas aqui no CNIS dele não consta. Opa, na carteira dele não tem nada disso, e aqui tem um período que ele trabalhou numa empresa, será que ele realmente trabalhou? Então, são situações essas que a gente vai ter que avaliar, para não conceder um benefício de forma equivocada, errada, irregular. Certo? Então, é importante que vocês entendam essa definição e apliquem na prática. Bom, nós vamos ficando por aqui, então, com essa aula. Falamos sobre beneficiários, dependentes e segurados, facultativos e obrigatórios. Nos vemos numa próxima aula. Tchau, tchau.